muito mais ativo, em ambas as varreduras o giro frontal medial, uma área associada à computação, está ativado. Orlando está usando as mesmas áreas do cérebro que usamos quando fazemos cálculos matemáticos conscientemente. Mas Orlando não está fazendo cálculos, ele está acessando essa área inconscientemente. O Dr. Snyder acredita que Orlando acesse a parte do cérebro que ele acredita que existe em todos nós. A parte que processa informações rapidamente e que é capaz de fazer cálculos com a velocidade de um raio. Em São Francisco, uma pesquisa inovadora reforça o estudo do Dr. Snyder e pode, de fato, ajudar a determinar qual área do cérebro dos savantes difere da dos demais. O Dr. Bruce Miller, da Faculdade de Medicina de São Francisco, na Universidade da Califórnia, é especialista em pacientes com demência. A demência é uma doença muito debilitante. Como outros neurologistas durante muitos anos, o Dr. Miller acreditava que a doença atacava o cérebro e levava a um caminho sem volta. Mas, alguns anos atrás, ele conheceu um paciente que desafiou o seu diagnóstico. Durante muitos anos, esse cavalheiro foi um homem de negócios comum, voltado para o mercado de ações e, comparado às pessoas comuns, pouquíssimo interessado em arte. O corretor começou a perder a sua habilidade de fala e a mostrar outros sinais de demência, ainda na casa dos 50 anos. Mas, de repente, ele demonstrou um novo talento. Ele começou a fazer estas pinturas. Isso apareceu do nada, na minha opinião. E o Dr. Miller percebeu que o corretor não estava sozinho. Um outro paciente nosso era uma mulher que passou a vida toda como dona de casa. Ela começou a pintar imagens de sua infância. Outro exemplo de um paciente que, como um savante, teve um lampejo criativo inesperado antes de a demência reclamar o novo talento. Eu gosto muito de olhar o trabalho desses pacientes porque considero o espaço de tempo em que essa arte desabrocha relativamente curto. Em geral, ele dura de 5 a 6 anos, e em alguns indivíduos é um período mais curto, apenas 1 ou 2 anos. O Dr. Miller diz que as varreduras do cérebro mostram que todos os seus pacientes que se tornaram savantes sofrem de um tipo especial de demência, que destrói uma área na parte frontal do hemisfério esquerdo do cérebro, que é essencial para a linguagem e para a compreensão do significado das palavras. A pesquisa do Dr. Miller é o mapa que o Dr. Snyder tem procurado. Ele parece identificar a área exata do cérebro, que, se desligada, ligaria às habilidades do savante. Eu não sabia qual era a área-alvo até ler o trabalho de Bruce Miller. Eu o considero essencial para obter uma prova da minha teoria. Armado com a nova pesquisa sobre o cérebro, o Dr. Snyder está pronto para realizar a sua experiência, para saber se pode transformar pessoas comuns em savantes por alguns momentos. O seu alvo é parte do lobo temporal esquerdo, a área afetada nos pacientes portadores de demência, que será submetida a uma estimulação magnética transcraniana, ou EMT. O EMT utiliza vários fios para criar um campo magnético. Quando os pulsos magnéticos são ligados e desligados, eles interferem com o fluxo elétrico de neurônios no cérebro, desligando temporariamente aquela parte do cérebro. O Dr. Snyder testa um voluntário e depois outro. Lentamente, uma imagem intrigante do cérebro humano começa a emergir. O Dr. Snyder acredita ter montado o quebra-cabeça do cérebro do savante. E ele vai um passo além. Ele diz que também pode ter desvendado o segredo da criatividade humana. Dr. Alan Snyder está determinado a provar que todos nós temos habilidades semelhantes às dos savantes. Pela primeira vez, ele permite que câmeras filmem seus experimentos, que ainda estão na fase inicial. Neste caso, Nick, um calouro na Universidade de Sydney, está repetindo a sua experiência. Embora agora ele saiba por que está sendo testado, na época do experimento ele não fazia ideia.
A sessão começa com uma série de testes, incluindo desenhar um cachorro o melhor que puder em 1 minuto. Pronto, tempo. Para Nick, que estuda ciências, desenhar não é o seu forte. Eu não podia desenhar um cachorro, me sentia impotente. Em outro teste, Nick tem de olhar para uma série de números aleatórios. Momentos depois, pedem a ele que se lembre deles. Depois que ele completa as tarefas, é hora da EMT. O pesquisador estimula a região alvo de seu cérebro por 15 minutos. Os espasmos acontecem porque existem muitos músculos enervados aqui. 45 minutos depois da sessão de EMT, mais uma vez, Nick desenha o cachorro. Embora não seja uma obra-prima, o produto final é significativamente melhor do que o desenho original. Eu só comecei a pensar mais claramente sobre o que eu estava fazendo. Eu comecei a tentar pôr mais detalhes do desenho em vez de apenas fazer o estereótipo de cachorro que eu tinha em mente. Eu estava tentando pensar no aspecto real de um cachorro. Depois da estimulação, a memória de Nick para números também melhora. Ele é capaz de lembrar de uma sequência de 9 números, diferentemente de antes da estimulação, quando só podia se lembrar de 7. Eu senti que queria usar o meu cérebro porque parecia que ele precisava ser usado porque ele estava todo ativo. Glenn é um secundanista de Economia e Direito e gravamos o seu teste no momento em que ele ocorre. O Dr. Snyder fica animado com os resultados de Glenn num teste de revisão. No frigir dos ovos é que a manteiga chia. Nem tudo que reluz é ouro. Glenn lê alguns provérbios conhecidos contendo alguns erros. A ideia é ver quantos erros ele vai identificar. Melhor gasto do que enferrujado. Quando escrevemos uma história, conhecemos as palavras da nossa história e esperamos que esteja escrita de uma determinada maneira. E é por isso que somos tão ruins em revisar. Então, ao estimular alguém com pulsos magnéticos, a pessoa consegue encontrar erros em seu próprio trabalho? É só olhar para frente. Se depois da estimulação ele encontrar mais erros, Glenn estará mais parecido com o savante, concentrando-se nas palavras em vez de seu significado. O Dr. Snyder acredita que este teste é superior à comparação de desenhos porque é menos subjetivo. Longe dos olhos, perto do coração. Antes da estimulação, Glenn não percebeu nenhum erro. E aqui estão os provérbios de novo. Na verdade, há erros em 2 deles. A raiz do dinheiro é de todo o mal. Após a estimulação, Glenn pode ver mais da metade dos erros inseridos no texto. Não cria pedra que no musgo rola. Antes da estimulação, na minha mente, havia pouquíssimos erros. Mas depois da estimulação, eu realmente notei muitos erros. O Dr. Snyder está começando a obter alguns resultados promissores. Até agora, dentre os 11 participantes do teste, 4 tiveram mudanças dramáticas em seus desenhos e 2 ficaram muito melhores ao revisar. O Dr. Snyder indica que esta é apenas a primeira etapa de seus experimentos. E ele acredita que fazendo uma sintonia ainda mais fina da área-alvo, os seus resultados irão melhorar. Os pulsos magnéticos parecem funcionar, mas temos problemas para encontrar a localização exata. É por isso que nem todos respondem. O Dr. Snyder está tentando aperfeiçoar sua técnica, assim como a próxima etapa de seu experimento, o chapéu pensador. Nick demonstra como seria essa etapa. Os eletrodos no chapéu detectam sinais elétricos minúsculos emitidos pelo cérebro. Os sinais, então, são enviados a um computador onde são processados. O computador é programado para reconhecer ondas cerebrais que combinam com aquelas de Nick quando no estado savante. A região alvo de seu cérebro ficará mais vermelha conforme ele retornar a esse estado mental. Tá. Quer fazer esse mais vermelho? Quero. Tá bom. Dessa maneira, o Dr. Snyder espera treinar Nick e outros a se tornarem savantes naturalmente. Ele acredita que, se puder fazer isso, pode ter encontrado uma ferramenta para ajudar todos a ficarem mais criativos. Nós impomos os nossos conceitos ao mundo. Então, se pudermos ter um momento em que vejamos o mundo como ele realmente é, e aí juntarmos isso à nossa mente conceitual, teremos a oportunidade de ver as coisas de uma maneira diferente. As experiências do Dr. Snyder para estimular a criatividade ainda estão no início.
Enquanto isso, os savantes estão descobrindo que os seus talentos extraordinários os ajudaram a superar as suas deficiências. Stephen Wiltshire, que praticamente só desenhava com exatidão e em preto e branco tudo aquilo que via, agora está experimentando usar cores junto com a sua imaginação. Recentemente, ele fez esta pintura de um terremoto imaginário. Kim Peek, que era extremamente introvertido, está se tornando cada vez mais socializado. Ele viaja ao país com seu pai, fazendo palestras para estudantes sobre as suas habilidades e deficiências. A plateia sempre tem a chance de testar o seu cérebro, que é tão eficaz quanto um computador. Quando você nasceu? Em 7 de fevereiro de 1981. 1981, 7 de fevereiro. Sábado. Este ano será numa quinta e você se aposentará em 2046 numa quarta. Eu consigo. 2046, numa quarta, terá 65 anos. Aí poderá se aposentar. E Matt Savage, que tinha problemas para ficar parado por muito tempo, está ocupado com as suas próprias composições de jazz. Ele já compôs mais de 30 músicas originais. Ele pode experimentar com jazz, ele pode cometer erros com jazz. E isso virou uma parte integral da vida dele. E esse é um avanço e tanto. Esse é um grande obstáculo para crianças com esse diagnóstico. Os segredos do savante serão revelados? Enquanto a ciência tenta desvendar o mistério oculto em seu cérebro, nós os observamos, maravilhados, extasiados e pasmos com o seu incrível talento.